Quero dizer que há um espírito tremendo aqui hoje à noite. Você pode sentar-se. Louvai a Deus, louvai a Deus. Estou te dizendo, a música do Randy foi demais. Crianças. Coloque na prateleira de cima. E você parece ter gostado. Louvado seja Deus. Você tem a Bíblia? 1 Coríntios capítulo 6. O 11º versículo. Todos esses pregadores acabaram de... colocaram na prateleira superior. Eu contei para Joseph. Esta tarde foi simplesmente fenomenal. Tony. Top Chef de novo. E ontem à noite... Irmão Bates, minha misericórdia, hahaha. Estou te contando, hehehe. Agora sei o que é, amém. E, também o outro que estava colhendo grãos no campo de Boaz. Apenas para fazer um pão de milho. E quando terminou, ela era dona da fazenda inteira. Glória a Deus. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 11. E alguns de vocês, Paulo mencionou. Os ladrões, fornicadores e idólatras. E não herdarão o reino de Deus. Então ele disse, mas alguns de vocês eram assim. E alguns de vocês eram assim. Mas você já não é mais. Louve a Deus. Aleluia ao Cordeiro, glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Você não sabe que isso irrita o diabo? Alguns de vocês... Agora você está limpo no sangue do Cordeiro. Seu nome está no livro da vida do Cordeiro. Está a caminho do céu. Glória a Deus. Glória de Deus a cada hora, a cada dia. Sei que isso irrita o diabo, e alguns de vocês também. Mas você foi lavado. Você está santificado. Você está justificado pelo nome do Senhor e pelo Espírito de nosso Deus. Pai Celestial, ajude-nos hoje à noite. Nós pedimos, agradecendo por tudo o que fez, está fazendo e fará. Pedimos em nome de Jesus que nos conceda graça e glória. Demos-lhe louvor em nome do Senhor, louve a Deus. Acredito de todo o meu coração. Isso. O que o Senhor disse às 7 igrejas da Ásia. Ouça o que o Espírito diz às 7 igrejas agora. Repita isso. Ouça o que o Espírito diz às 7 igrejas da Ásia. Acredito na mensagem da cruz. E como o Espírito Santo age. Nesta era em que vivemos. Isso é o que o Espírito Santo está dizendo à igreja moderna. Agora permita-me repetir. Acredito na mensagem da cruz. Lá onde Jesus comprou nossa redenção. Onde nossos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Acredito que é isso que o presente. O Espírito Santo está dizendo à igreja. Não me importo com a denominação. Não importa quem seja o pastor. Seja a igreja pequena ou grande.
A igreja moderna hoje tem uma semelhança de conhecimento, aguardando a salvação. Jesus morreu por mim. Essa é provavelmente a declaração mais importante do mundo. Jesus morreu por mim. E ele fez, senhoras e senhores, ele fez. Mas quando se trata de viver para Deus diariamente, caminhar próximo ao Senhor, a igreja moderna não entende bem como isso acontece. E espero que hoje à noite, com a ajuda do Senhor, relatar a você o que todo crente deve entender. Como viver para Deus. Quero que isso fique claro por um momento. Preachei vários sermões nos últimos meses. Ver ser salvo é uma coisa, mas viver para Deus depois disso é outra coisa. Entenda isso, sim. E o problema é que a igreja moderna não sabe. Como regra geral, a maneira de Deus de viver para Ele. Há algum tempo, acredito que tenha sido há 20 anos, vivemos nos arredores de Baton Rouge. Em cerca de 20 acres. Todas as segundas-feiras daqueles tempos, Francis e eu não entrávamos no escritório. Passaríamos todo o dia de segunda em oração e o estudo da Palavra de Deus. E este particular segunda-feira em questão não foi exceção. E quando comecei a buscar o rosto do Senhor, nessas épocas não faço mais isso, mas naqueles dias eu caminhava enquanto orava. E sempre procurava um lugar de solidão. E atrás da nossa casa é profecia. E quando comecei a orar, os poderes das trevas veio contra mim, em um grau que não acho que já experimentei na vida. Foi de tal magnitude que eu disse ao Senhor, você prometeu, Senhor, que não permitiria nada nos sobrevir. Mais difícil do que suportaríamos. Mas com cada tentação, você sempre encontrava um caminho de fuga. Não vou entrar nos detalhes do que o mal disse. E estava me atingindo tão forte quanto já havia sentido em toda a minha vida. Mas quando dei a palavra ao Senhor, você prometeu que você não nos imporia nada além do que podemos suportar. Mas você sempre abriria uma saída para tudo. E naquele momento, o poder das trevas se dissipou. E a presença de Deus voltou a me envolver. Raramente experimentei algo assim na vida. Sim, Satanás é poderoso. Espíritos malignos são poderosos. Mas eles são nada em comparação ao Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Aleluia. Num instante, senti como se tivesse 100 libras nas costas. E no próximo momento, parecia que eu flutuava. E então o Senhor falou ao meu coração. Nunca ouvi a voz do Senhor. Mas Ele falou comigo, no meu coração. E Ele também falou com você. Lembro-me de ter conversado com um jovem jornalista uma vez que estava se ridicularizando. Oh, você fala sobre o Senhor te falar, etc. Isso é tolice. Eu disse, Senhor, você já parou em uma esquina de rua
e você estava prestes a atravessar a rua, quando algo diz não faça. E você parou e um carro passou. E se tivesse saído, estaria morto agora. Ele disse, não, sim, já. Eu disse, bem, isso foi o Senhor, não foi ninguém mais. Ninguém se importa com você. Viva a Deus. Glória a Deus. Ele disse, você sabe... Eu nunca pensei nisso. Nenhum de vocês está aqui. Um de vocês assistindo à TV. Mas o Senhor tem falado ao seu espírito às vezes. E? É o maior, eu não sei. Nunca bebi licor na vida. Eu não sei o que isso faz em você. Nunca fumei maconha. Não sei por que chamam de pó. Porque acho que só os meias brincam com isso. Mas sei o que é a presença de Deus. Eu sei o que é a presença de Deus. E eu não consigo descrever a alegria que invadiu meu coração. E o Senhor me falou ao meu coração e disse: vou mostrar-lhe algumas coisas sobre o Espírito Santo. Você não sabe agora. E a primeira ideia que me veio à mente: o Espírito Santo é Deus. Há muitas coisas sobre ele que eu não sei. Mas sabia que o Senhor falava do problema em questão. Naquele momento, Francis chamou-me. Disse que tem uma ligação. É de longa distância. E eu entrei na casa. Que era o pastor da maior igreja batista do país. Eu o conhecia. Ele sempre foi tão gracioso e gentil comigo. Ele foi para casa e ao encontro do Senhor há pouco tempo. Ele disse: irmão Swaggart, eu só liguei para saber como você está. E eu agradeci muito por isso. E o Senhor disse: vou mostrar-lhe algumas coisas sobre o Espírito Santo que você não conhece agora. Lutei com essa mensagem durante os últimos 6 meses, acho. Mas senti que o Senhor me falou: isto é o que quero que você pregue nesta reunião de hoje. E estava sempre na minha mente. Vou mostrar-lhe algumas coisas sobre o Espírito Santo. Você ainda não sabe. Mas não havia nada que chegasse até mim. Os dias se transformaram em semanas, meses. Há cerca de 2 anos e não houve nada. E comecei a orar sobre isso. Procurar o Senhor de verdade. Você disse que mas não houve nada lá. E em oração. Numa sexta-feira específica, havia poucas pessoas lá. Não sei, uns 10 ou 15, 20 ou algo assim. E o Senhor disse: a minha resposta para você é esta. Preceito sobre preceito. Preceito sobre preceito, linha sobre linha. Aqui um pouco, ali um pouco. Pensei: Senhor, o que isso quer dizer? Preceito sobre preceito. Preceito sobre preceito, linha sobre linha. Há alguns dias, ele falou ao meu coração e me disse: a razão pela qual o apresentei dessa forma. E foi exatamente o que ele disse sobre a cruz. Foi exatamente o que ele disse. Um pouco aqui e um pouco ali. Porque isso é mundial. E como eu disse no início deste breve mensagem, isso é o que eu acredito, de todo o meu coração. Isto é o que o Espírito de Deus está dizendo à igreja moderna. Volte para a cruz.
Voltem à cruz. Voltem à cruz. Agradeço a Deus pela cruz. Joseph pregou maravilhosamente bem esta manhã. Esta tarde, quando ele declarou que Deus Todo-Poderoso precisou se tornar homem e morreu na cruz para que fôssemos salvos. Quero repetir isso. Deus Todo-Poderoso precisou se tornar humano e morrer na cruz. Que pudéssemos ser salvos, mas graças a Deus que Ele o fez. Graças a Deus Ele fez. Graças a Deus Ele fez. Preceito sobre preceito, preceito sobre preceito. As coisas devem estar de acordo com a palavra de Deus. Entenda isso. Deve ter sido. 5, 6, 7 anos se passaram. E eu continuava lembrando ao Senhor. Você me disse preceito sobre preceito. E assim por diante. Mas, Senhor, é isso que queria me dizer? Não, não é isso. E em uma reunião de oração, novamente, em uma manhã específica. Como eu disse, cerca de 6 ou 7 anos atrás, mais próximo do agora. O Senhor falou ao meu coração, estudando o livro de Romanos. Na verdade, eu estava escrevendo o comentário sobre o livro de Romanos. E o Senhor me falou e disse, como eu disse ao meu coração, ao meu espírito, gostei do que o irmão Bate disse ontem à noite. Pessoas que dizem que Deus lhes falou audivelmente. Haha. Quem serão eles? Mas o Senhor fala ao seu espírito. Ele poderia falar audivelmente, mas ele normalmente não faz isso. Ele fala ao seu espírito. E ele me disse que a resposta que você busca está na cruz. A solução que você busca está na cruz. A resposta que você busca está apenas na cruz. Ele não disse algo apenas na cruz. E? Acho que foi cerca de 2 anos depois. Donnie, Lauren e eu começamos a ensinar o crossover. Eu não sei. 2 ou 3, 4 rádios na época. O pouco que sabíamos sobre isso, começamos a ensinar, fazendo o melhor que podíamos. E um mundo inteiro se abriu. E então aconteceu. Isso. Quando o Senhor falou isso ao meu coração, eu sei. A resposta que você busca está na cruz. O Espírito Santo não foi mencionado. E eu me perguntava, pensei, Senhor, não entendo, porque sei tudo o que o Senhor faz na terra. É pelo Espírito Santo. Pelo poder do Espírito Santo. E? Ele não me mencionou isso. Vi dezenas de milhares. Não deixe-me retractar. Centenas de milhares caminhar por corredores gramados nas principais cidades do mundo. Vindo a Jesus Cristo pelo poder do Espírito Santo. E então aconteceu. O Espírito de Deus me falou. Lauren estava no programa comigo naquele dia. E disse: trabalho exclusivamente falando sobre mim mesmo. Nos parâmetros da obra expiatória de Cristo. O que Jesus fez na cruz.
Não vou trabalhar fora desses parâmetros. E é por isso que sempre que rezo, digo, Senhor, obrigado pelo que fez na cruz de Calvário. Você fez possível nossa salvação pelo sangue do Cordeiro. Isso é o que você fez na cruz. E sempre que as pessoas colocam algo à frente disso, Deus não o honrará. O Espírito Santo não o honrará. O Espírito Santo quer que você sempre dê crédito a Jesus Cristo. E o objeto da minha fé é sempre Cristo. Vou abordar isso em instante. Cristo e seu crucificado. O Espírito Santo vem. É apenas um Espírito Santo. Mas ele vem de duas formas diferentes. E o outro em vitória. No momento em que você se salvou, entregue seu coração a Cristo. O Espírito Santo entrou em seu coração e em sua vida. E então, um pouco depois, a maioria de vocês fez. Espero que todos tenham sido batizados com o Espírito Santo, com a evidência de falar em outras línguas. Então, o Espírito Santo atua de duas formas distintas. Ele trabalha no reino. Uma vitória é o momento em que ele entra no seu coração e na sua vida, na conversão. Quando você se salva, nossos queridos amigos batistas, quando eles afirmam ter o Espírito Santo, eles estão certos. E depois você deve continuar mais tarde. Espero que logo seja batizado com o Espírito Santo, com evidências de falar em outras línguas. Isso é para o serviço executar o trabalho de Deus. Deixe-me dar um pequeno exemplo dos dois. Há cerca de 40 anos, algo assim. Criei uma rádio cristã em Baton Rouge. Estou falando sobre como o Espírito Santo agirá. E não havia uma estação cristã aqui. Entrei em várias estações para perguntar-lhes. Pediram para tocar alguns discos de gospel. Eles me insultaram. Não fazemos isso, não jogamos isso. E uma estação AM de 5.000 watts aqui na cidade falhou financeiramente. E pensei, Senhor, quero essa estação. Fui à FCC em Washington. Isto e aquilo. E finalmente, eles decidiram leiloar a estação. E, lembro de uma jovem latina. Ela e o marido estavam em nossa casa. Eles trabalhavam para nós. E aquela moça jovem falou e disse, Irmão Swaggart, você vai pegar essa estação. E senti a presença de Deus quando ela falou, falando sobre como o Espírito Santo pode agir. E eu fiz tudo o que sabia fazer, mas nós estávamos. Não chegamos perto de pegar a estação. Finalmente, eles disseram, vamos leiloá-lo. E eles disseram que só podiam. Isso. Vamos pedir $80.000. Eles disseram depois que cometeram um erro, mas economizaram $100.000. $80.000 é o que precisamos para a sessão. Acho que descobriram o que a estação devia. Eu não sei o que. Tive um juiz como árbitro. Eu tinha 2 advogados comigo.
o outro lado que estava licitando. Eles vão transformá-lo em uma rádio de rock and roll ou algo assim. E então nos encontramos no dia em questão. Como disse, vários advogados estavam presentes. A outra parte iria licitar pela estação. E fizemos. Eu lancei 80 mil, ele também. E os advogados se reuniram. Como podemos fazer isso agora? Mas o Espírito Santo já sabia por quê. Porque na oração daquela manhã, ele me disse para ir ao banco e pegar 80 mil dólares em dinheiro. Glória a Deus. Pensei, Senhor, o que eu quero fazer a essa distância? Você quer dizer que fala com o Senhor assim? Sim, ele entende esse idioma. Vá ao banco e pegue 80 mil dólares. E eu vou ao Banco Capital. Consegui 80 mil dólares. Coloquei em um envelope no bolso interno do meu casaco. Pensei, não sei para que é isso. Fomos ao local designado. Deve ter havido uns 50 pessoas lá. E eu não sei se foi. Acho que só tinha um competindo contra mim. Pode ter sido 2 ou 3 outros, esqueci. Então o outro colocou na mesa. Disse que lancei 80 mil dólares. Eu disse, eu lancei 80 mil. E os advogados se reuniram. O que vamos fazer? Bem, eu sabia o que fazer agora. Eu fiz 1 hora antes, mas sabia o que iríamos fazer. Perguntei ao outro homem quem era o árbitro. Ele era um juiz aqui na cidade. Eu perguntei se você tem 80 mil dólares. Ele disse, não tenho aqui comigo. Começando a entender a mensagem, você não? Você está começando a ouvir a mentira. O coração tocando glória a Deus. E eu, com meu advogado, continuávamos a me socar nas costelas. Cale a boca, não diga nada. Sabe, o advogado disse, não diga nada. Você vai se meter em problemas. Eu simplesmente o ignorei. E eu disse, você, diga que tem 80 mil dólares, mas fala barato. Glória a Deus. Ele disse, eu posso pegar emprestado. Bem, eu disse, você diz que pode. Eu perguntei, o que eu disse ao árbitro? O que você fará se você o premia e ele não consegue o dinheiro? E eu me perguntava quando eles perceberiam. Finalmente o árbitro disse, bem, você tem 80 mil dólares? Lá vai o gol. Você tem 80 mil dólares? Peguei no meu bolso interno do casaco. Nunca me diverti tanto na vida. Retirou o envelope, colocou na mesa. Eu disse, aqui estão 80 mil dólares. Glória, glória! Glória, glória, glória. Falando sobre o Espírito Santo. Falando sobre o Espírito Santo. O árbitro disse, nunca vi tanto dinheiro de uma vez. E ele se voltou para o outro cara. Perguntou se ele poderia igualar. Ele não conseguiu. Ele bateu com o punho na mesa. Disse que deveria ter sido um pregador e saído. Vá para Deus, vá para Deus, vá para Deus. O árbitro disse que você acabou de ganhar uma satisfação. Meu advogado de Washington. Quem era considerado o melhor em seu campo? Ele disse, nunca vi algo assim na minha vida. O Espírito Santo, o Espírito Santo, o Espírito Santo, o Espírito Santo. Falando sobre o serviço, agora quero falar sobre a vitória por um momento.
Francis e Donnie pregando em um encontro em Kansas City, Missouri. Donnie era mais ou menos daquele tamanho na época. Agora ele é um pouco mais alto. Pouco, mas um pouco mais alto. E anunciei na sexta-feira à noite que iríamos orar pelos doentes. Havia uma longa fila de pessoas naquele sexta-feira. Tive um ótimo encontro naquela igreja. Grande pastor, ótimo grupo de pessoas. O lugar estava cheio naquela noite. Uma jovem, descobri depois que ela era, não esqueça, exatamente 22 ou 3 anos. Vi ela em pé diante de mim. Agora, aqui está o irônico disso. Ela foi criada nesta igreja. Seus pais estavam na igreja. Eles estavam lá naquela noite. Ela havia se formado no ensino médio. Estudante na faculdade. Entrou no ensino de um professor ateísta. E ele a privou da fé. Não acredito em Jesus Cristo. Ela disse publicamente. Eu não acredito que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Não acredito na Bíblia. Verdadeiro? Acho que são apenas muitas fábulas. Pode imaginar o que sentiram esses papagaios. Como quebrou seus corações. Agora, aqui está o irônico disso. Ela acreditando nisso, e o que ela fazia naquela fila de oração. Não se afasta facilmente do Senhor. Ele te segue até a porta quando você sai, porque te ama. Ela afirmava que não acreditava em tudo isso. E ela estava ali, na fila de oração. Uma coisa estranha. Eu não sabia disso quando estava lá antes. Aquele dia houve. Falo da vitória que o Espírito Santo pode trazer. E o Senhor falou ao meu coração dizendo, deixe sua Bíblia. Coloque sua Bíblia no chão em frente a ela. Nunca fiz algo assim na vida. E aprendi pouco. Aprendi um pouco. Não questione o juiz. Não o questione. Ele disse, coloque sua Bíblia. Eu disse, Senhor, coloque sua Bíblia no chão à frente dela. Ela estava ali, cabeça baixa, olhos fechados. Coloquei minha Bíblia no chão. E eu disse a ela, jovem senhora, pise naquele livro. Ela me olhou e perguntou o quê? Eu disse, pise naquela Bíblia. Você quer dizer que ela disse? Fisicamente pise nela. Eu disse sim. E ela perguntou por quê. Eu disse porque o Senhor me mandou dizer para você fazer isso. Aqui está uma garota que disse, já não acredito na salvação. Não acredito na Bíblia. Não acredito que Jesus Cristo fosse o Filho de Deus. Mas como eu disse, não é fácil. Apagar a luz que Deus pendurou em seu coração. Desde criança. Quero repetir isso. Não é fácil apagar a luz que Deus pendurou em sua alma. Desde criança. Alguns de vocês estão assistindo a mim na TV agora. Você está fugindo de Deus, não consegue escapar dele. Você correu para fora. No fundo do seu coração, há um desejo. Por sua presença. Pelo seu espírito.
Eu deveria. Estou falando sobre o poder vitorioso do Espírito Santo. Eu disse, ponha seus pés naquela Bíblia. Ela disse, você quer dizer literalmente ficar de pé sobre ela? Pude perceber que ela lutava em seu espírito. Os músculos da mandíbula no rosto dela tremiam. E ela lutava por sua vida, por sua alma. Finalmente ela levantou um pé e o colocou sobre o outro. Era uma Bíblia Scofield. Isso não faz diferença. Mas... E ela me olhou. Eu disse, ambos os pés. Nenhum só. Naquele auditório, naquela noite, era possível ouvir um único pin drop, e seus pais também estavam presentes. Lentamente ela pegou o outro pé e o colocou na Bíblia. E quando ela fez, o poder de Deus. Ela foi derrubada de costas. E ela surgiu falando em outras línguas. Com o Espírito de Deus, aleluia. Aleluia, aleluia. Agradeça a glória, aleluia, amém. Aleluia, glórias a Deus, reviva-nos novamente. Tchau, haha. Oh, aleluia, glória a Deus. Louvai a Deus. Louvai a Deus. Louvai a Deus. Deixe-me dar mais uma e eu calo a boca. Tabernáculo Brightmoor, Detroit, Michigan. Uma das grandes igrejas. O pastor Bon Bowman está agora com o Senhor. Era uma sexta-feira, nessa ocasião específica. Estávamos orando pelos enfermos. Uma jovem se aproximou e disse, Irmão Swaggart, pode Jesus Cristo abrir um olho cego? Eu disse, bem, sim, ele pode. Ela disse, bem, meu olho direito está cego. Você poderia orar por mim? Serei honesto com você. Não foi minha fé. Era dela. Gostaria de dizer que foi minha fé, mas não foi, foi a fé dela. Eu a abençoei. Orei por... Ela caminhou para o lado, e Bruce Gunn, que era o pastor social. O pastor associado de Brightmoor, um dos pastores associados, ele me acenou e eu. Ele me chamou a atenção. E eu estava orando por outros. Eu parei e olhei para ele. Irmão Swagger, foi um milagre. Não. Bruce. Bruce não era dado a espetáculos. Ele estava muito calmo e sereno. Eu perguntei, o que você quer dizer? Ele disse que conhecia a garota. O olho dela acabou de ser curado. Alegria.
Eu a chamei e disse, querida. Ela tinha, se não me engano, 17 anos. Ela vinha à igreja todas as noites, mesmo no inverno rigoroso. Acarretando... Pode imaginar o quão perigoso foi. Mas ela tinha fome de Deus. E eu disse, querida, o seu olho está realmente aberto? Sim, é. Coloquei a mão sobre o olho bom e levantei os dedos. Ela disse 2, 5, 4, etc. 20 anos se passaram. Estava em Detroit, em Illinois, Mines. Donnie, o quê? Cobo Arena, sim. Arena Cobo teve um ótimo serviço naquela noite. Espetacular. E quando terminou, desci da plataforma. Havia um cordão inteiro de pessoas. A maioria deles foi salva pelo nosso ministério. A maioria frequentou o tabernáculo de Bradmore. E não sei quantos milhares estavam lá naquela noite, mas estava quase cheio. E lembro de um irmão negro, haha. Ele deve ter medido cerca de 1,8 polegadas de altura, ossos e músculos. Ele me pegou. E meus pés apenas pendurados. Alguém perguntou, o que você fez? Eu não fiz nada. Ele disse, irmão Swagger, eu era um pantera negra. Eu odiava Deus, odiava os brancos. Ele disse que eu odiava tudo. Entrou bêbado. Uma noite de sábado. Acendeu a TV. Qualquer canal que fosse. Deitou no colchão e foi para Vou adormecer bêbado. Acordou na manhã seguinte. E a TV continuava ligada, com o seu programa em exibição. E ele disse... Pulei para desligá-lo. Mas algo me pegou. Algo me pegou. A velha canção diz que fui lá para lutar. Mas, meu Deus, aquela noite algo me pegou. E ele disse, encontrei-me de joelhos chorando. E não chorava há 30 anos. Lágrimas rolando pelo rosto. Ele disse que dei o meu coração a Cristo. Ele disse, hoje sou um pregador do Evangelho, aleluia. Salve e batize com o Espírito Santo. Glória a Deus. Passei pela multidão. Saindo pela porta, uma jovem me parou. Não sabia quem ela era. Ela disse, irmão Swagger, você não se lembra de mim, haha. Eu disse, não me lembro, senhorita. Ela colocou a mão sobre o olho. Você se lembra agora? Ah, eu disse sim. Ela disse que ainda está curado, haha. Oh, glória a Deus. Glória a Deus. Ainda não terminei essa mensagem, mas sinto que o Senhor diz que você disse o que eu queria ouvir. Conseguimos essa estação de rádio por acaso. Louvado seja Deus. Servimos a um Deus poderoso. Nós servimos um Senhor maravilhoso. E se você estiver nesta audiência hoje à noite,
E você está fugindo de Deus. Você não está vivendo bem e sabe disso. Mas Deus te ama. Quero que saiba que Deus o ama. Preciso de oração, irmão Swagger. Você levantaria a mão? Eu não vou te constranger. Prometo. Deixe-me ver essa mão rápido. Vejo, jovem senhora. Vejo, senhor. Há outros? Rápido, por favor. Obrigado, eu vejo. Eu vejo. Outro rápido. Eu vejo. Outros mais? Eu vejo, senhor. Quero que todos se levantem, por favor. Todos de pé. Vou convidar 3 ou 4 desses pastores graciosos para vir até aqui e ficar bem aqui. E como Jesus Cristo, Ele pode mudar sua vida, como mudou a deles. Mais uma vez, estamos esperando por você. Oh, eu vejo. Agradeça a Deus. Cante mais uma vez, e o Espírito de Deus está agindo em seu coração. Quero que você saia, Ele está esperando por você. Ele está esperando por você. E quero que olhe para o irmão Swaggart, por favor, por um instante. Vou rezar a oração do pecador. Orei com inúmeros milhares. E agora isso é para você. E eu quero que você diga isso depois de mim. E acredite com todo o seu coração. Vamos orar. Aqueles de vocês pela televisão. O Senhor também está lidando com você. Falando ao seu coração, é hora de você dizer sim. Agora vamos orar, querido Deus no céu. Querido Deus,
Venho a você, venho a você. Em nome de Jesus, peço perdão pelos meus pecados. A forma como vivo. As coisas que eu fiz. Por favor, perdoa-me. E purifica-me com o teu precioso sangue. Com o seu precioso sangue, purifique-me de toda injustiça. Com a minha boca, eu confesso. Cristo Jesus. No meu coração. Acredito que Deus ressuscitou Jesus. Ele ressuscitou dos mortos e está vivo agora. Aceito Jesus Cristo como Salvador da minha alma. E o Senhor da minha vida. De acordo com a palavra de Deus. De acordo com a palavra de Deus. Estou lavado. Estou limpo, estou perdoado. Eu estou salvo. Glória a Deus, louve-o. Gostou disso hoje à noite? Estou te dizendo. Sabe, ele pode ter 89 anos, mas ainda tem jeito. Ainda tem isso. Vire-se. Diga ao seu vizinho que o ama.